Estamos entrando aqui ao vivo com mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação do Caetano Garcia na produção e também no chat, já aguardando a participação de vocês. Isso aí, pessoal, bom dia Gilberto. Eu já estou aqui logado no chat, acabei de ver alguns internautas já entrando aqui para conversar com a gente, por exemplo, o Dr. Carlos, o De La Rigueira, o Paulistano, tem mais gente aqui acessando. Bom, uma das maneiras de participar é justamente acessando o chat, aí pelo chat você manda perguntas, comentários que eu vou fazer ao vivo aqui para os nossos convidados, o Gilberto daqui a pouquinho vai apresentar. Outra maneira de vocês participarem é também pelo Twitter, o nosso é @urban_systems, também estou de olho ali. Então mandem perguntas, comentários, hoje a gente tem um programa diferente, especial, e eu vou separando esses comentários para fazer ao vivo aqui, participem. É isso aí. Hoje é terça-feira, dia 20 de setembro de 2011, e entre os dias 16 e agora dia 22 de setembro, na quinta-feira, estamos na Semana Nacional da Mobilidade, um evento que visa sensibilizar a sociedade para o debate em torno da mobilidade urbana e buscar soluções na busca por mais qualidade de vida nas cidades. A semana vai terminar agora no dia 22 de setembro, no Dia Mundial Sem Carro. Está sendo muito comentado aí na mídia, tanto a Semana Nacional da Mobilidade como o Dia Mundial Sem Carro. Ele é comemorado nesta quinta-feira com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o estilo de vida que levam e o uso exagerado dos automóveis, que é o mal da nossa sociedade, é o mal dos dias atuais. Então a gente vai aproveitar para realizar um Urban View muito especial no dia de hoje. A gente vai fazer um Urban View, inclusive, com uma duração estendida aí, porque a gente vai apresentar em primeiríssima mão o portal Mobilize Brasil, que é a primeira plataforma digital com conteúdo sobre mobilidade urbana sustentável no país. O programa Urban View de hoje, além de falar sobre a Semana da Mobilidade, sobre o Dia Mundial Sem Carro, vai servir como plataforma de lançamento desse portal, o Mobilize Brasil, e a gente vai conhecer esse portal. A gente trouxe aqui alguns especialistas. Para entender melhor esse cenário, para a gente discutir sobre a mobilidade urbana sustentável, a gente escolheu como nosso olhar da semana o seguinte tema: Semana Nacional da Mobilidade. Para onde o Brasil caminha? A gente quer discutir nessa edição do Urban View de hoje que alternativas de transporte de qualidade existem para que as pessoas deixem o carro em casa. Que oportunidades os megas eventos esportivos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas representam para a mobilidade urbana. O lançamento do portal Mobilize Brasil, a sua história, os seus objetivos. A gente quer descobrir como é que foi gestado esse portal, o que ele significa, quais são os objetivos, o que ele pretende representar aí na história da mobilidade urbana no Brasil. Para responder a estas e outras perguntas, para a gente debater essas questões, a gente vai conversar hoje com 3 convidados. Aqui no estúdio a gente está com o Guilherme Bueno e o Marcos de Souza. E por Skype a gente vai conversar com o Thiago Guimarães, que está na cidade de Hamburgo, na Alemanha. Guilherme e Marcos, muito bom dia, obrigado pela presença de vocês no Urban View. O Guilherme Burno, ele é graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, EASP, e em Direito pela PUC. Ele é sócio-diretor da Emite Brasil e da Eleva Brasil. O Marcos de Souza é jornalista, formado pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e desde 94 dirige a Mandarim Comunicação, onde já realizou vários projetos editoriais, livros na área de arquitetura, artes e construções e sites na internet como o Portal 2014, do qual é diretor de conteúdo, e também já teve a oportunidade de ser o nosso convidado aqui no programa, já veio aqui como representando o Portal 2014 para falar sobre os impactos das obras na Copa, sobre o andamento das obras na Copa. O Thiago Guimarães, que está na Alemanha e vai conversar com a gente via Skype, ele é jornalista e economista especializado em transportes e planejamento urbano. Ele é formado pela Escola de Comunicações e Artes e também pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, ambas da Universidade de São Paulo. Ele é mestre em Planejamento e Desenvolvimento Urbano pela Hafensicht Universität Hamburg, na Alemanha, e é pesquisador pleno do Instituto de Planejamento de Transportes e Logística de Hamburgo, também na Alemanha. E a gente vai começar o nosso programa de hoje com uma versão um pouco diferente do nosso quadro de Olho na Frase. Normalmente o nosso quadro, como já diz o nome, de Olho na Frase, traz uma frase relativa ao tema que a gente está debatendo no programa. Em vez de uma frase, a gente vai mostrar hoje um vídeo de apresentação do portal Mobilize Brasil para vocês já tomarem contato com essa ideia fantástica aí que a gente vai abordar no programa de hoje. Vou pedir para o pessoal da ilha colocar o vídeo aí na tela para vocês assistirem.
a cidade é essa relação com o outro, que é diferente de você, em vários aspectos da sua vida, e que você vai negociar permanentemente uma convivência. Nós, na verdade, reconstruímos as nossas cidades brasileiras, que não tinham automóvel no passado, reconstruímos essas cidades para o automóvel. Como não tem uma discussão sistemática que subsidia a formulação de políticas de mobilidade na cidade, se acaba atirando para todos os lados. Curioso que você tem vários níveis de deslocamento, de fluxo, numa mesma travessia. Você tem um túnel passando por debaixo do viaduto, você tem um parque público e, além disso, a calçada para o pedestre. Originalmente é um rio. Nos anos 90 ele vira um parque. Não dá para falar de cidade sustentável, por exemplo, sem falar de acessibilidade. A gente tem 30 mil quilômetros de calçadas na cidade. Apenas 500 quilômetros tem acessibilidade. Tem pelo menos 30 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Assim, esses são brasileiros invisíveis. Mobilidade é ser livre, é liberdade. De fato, quando eu falava de bicicleta, era mesmo tratado como maluco. Você vê uma sociedade altamente dinâmica, né? Uma sociedade criando espaços como esse, né? Que vai debater essas questões de mobilidade. A mudança de cultura para reorganizar o nosso sistema de trânsito, de mobilidade, para torná-lo mais equitativo, mais justo, com menos consumo de energia, menos emissão de poluentes, com mais qualidade de vida para todas as pessoas. Isso é possível fazer desde que a sociedade se mobilize. E para isso acontecer, a gente tem que fazer discussões como essa, tem que mandar para o prefeito, tem que ficar em cima, porque se não houver essa vontade política de executar mesmo, a gente não vai sair do lugar. Ok, estamos aqui de volta depois de vocês virem esse pequeno vídeo aí apresentando o portal Mobilize, e a gente vai começar o nosso bate-papo aqui com o Guilherme Bueno. O Guilherme Bueno vai contar para a gente um pouquinho do nascimento, de como foi criado o portal Mobilize Brasil. O idealizador do Mobilize Brasil é o jovem Luiz Henrique da Cruz Ribeiro, que é mais conhecido como Rick Ribeiro, que é graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é mestre em Gestão de Empresas pela Universidade de Barcelona e mestre em Sustentabilidade pela UPC, que é a Universidade Politécnica da Catalunha, na Espanha, tendo trabalhado em consultorias multinacionais, órgãos governamentais e ONGs. Em 2008, aos 28 anos de idade, ele foi diagnosticado com uma enfermidade chamada esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neurológica degenerativa que causa atrofia muscular global enquanto a mente permanece intacta. Atualmente ele está numa cadeira de rodas, com comprometimento tanto da movimentação como da fala, mas suas ideias, seus conceitos continuam fluindo da sua mente, sendo registrados com auxílio tanto da tecnologia como das pessoas que o cercam. Então, Guilherme, conta um pouquinho, você que é companheiro, amigo dele, vocês se formaram juntos, inclusive, né? Nós fizemos graduação junto, né, Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas, e nos formamos em 2002. E o Rick sempre foi do nosso curso uma pessoa que se demonstrava muito voltada à sociedade. A gente num curso de administração pública onde o pressuposto é que todo mundo quisesse trabalhar no setor público ou desenvolver organizações não governamentais. Então o Rick sempre despontou como uma pessoa pensando muito no social e buscando sempre deixar um bem público, construir uma carreira voltada à sociedade. E logo depois do curso, em 2002, ele criou uma associação chamada Associação Abacuru para fomentar a leitura e a educação. Foi fazer os MBAs em Barcelona. Lá ele teve a experiência de viver numa cidade com uma mobilidade super eficiente, né, onde a utilização dos veículos ela é menor, né, então
utilizando o transporte público você consegue ir para eventos, para universidade, para festas, muita utilização de bicicleta. E aí quando voltou para o Brasil, ele foi trabalhar na Ernst Young, na área de sustentabilidade. Como ele tinha feito o mestrado em sustentabilidade na universidade ali em Barcelona, ele voltou com essa veia e foi trabalhar nessa área. Chegou a fazer vários trabalhos, relatório de sustentabilidade de grandes bancos, como Santander, etc. E em 2008, quando descobriu a existência dessa doença, ele ficou um período aí afastado da Ernst Young e começou a lutar contra ela, fazer fono, físio, porque a doença lentamente vai comprometendo todo o sistema motor, né? E aí agora, há 8 meses atrás, em janeiro desse ano, dia 15 de janeiro, ele decidiu que ele tinha que dar uma reviravolta nessa batalha aí contra as dificuldades e começou a pensar o que ele poderia fazer, já que a mente estava intacta aí. Ele continuava a conseguir pesquisar, estudar, etc., mesmo perdendo lentamente os movimentos. Ele percebeu uma lacuna informativa sobre mobilidade urbana. Então, ele percebeu que os grandes blogs falam sobre o tema, os grandes portais de conteúdo como UOL, Terra, IG, abordam um pouco sobre o tema, mas não existia nenhuma plataforma digital que falava nacionalmente sobre mobilidade e organizava esses discursos, visões, problemas. Sistematizava, organizava essa informação, catalogava essa informação. Catalogava. Então a ideia inicial do portal, que era um insight que ele tinha tido, foi dia 15 de janeiro desse ano, era que cabia um grande portal, um grande site que organizasse a informação para o leitor. O primeiro objetivo no nascimento do portal foi, digamos, organizar a informação. Então seria um portal... A informação que está dispersa aí na web, que a gente sabe que hoje tem muita informação jogada na web, mas às vezes mesmo os mecanismos de busca que facilitam o nosso trabalho, às vezes também complica, porque é tanta fonte, é tanto canal que você fica um pouco perdido com tanta informação, né? Esse foi o startup do conceito. Ele convidou alguns amigos que se formaram com ele em administração pública para contar. E eu, particularmente, quando fui na casa dele e vi o conceito, ele tem uma mobilidade nesse dedo indicador e no dedão, ele já tinha descrito um pouco do projeto e lá eu consegui entender o conceito do que ele estava buscando. E lentamente a gente foi ajudando a gestar o portal, o projeto, com uma visão um pouco mais, já que é para sonhar, vamos sonhar grande. Então, uma visão de tentar virar referência, já que existe essa lacuna e não existe no Brasil um portal que fala especificamente sobre esse tema, né, de uma forma organizada, por que não pensar em criar conteúdo, né? Ter jornalistas, editores, pessoas especialistas no tema, né? A gente, com a base da administração, estava faltando forma. Primeiro era uma ideia de você organizar conteúdo. Além de organizar conteúdo, passou-se também na preocupação de gerar conteúdo a respeito. Exato, para que a gente pudesse ser fonte de informação para grandes jornais, para estudos acadêmicos, etc. E aí veio a ideia da gente convidar o Thiago Guimarães, que é um especialista na temática, que está morando na Alemanha hoje e fez mestrado em Hamburgo em mobilidade urbana. E aí com isso a gente começou a desenhar uma proposta editorial. O Thiago, o jornalista, começou a descrever como seria as sessões, os conceitos, etc., junto com o Rick. A coisa foi tomando forma, a gente começou a buscar apoio institucional. Então esse foi um trabalho que alguns amigos da GV começaram a desenvolver, que vamos visitar grandes instituições para falar dessa temática. A gente acredita que mobilidade urbana é uma temática ainda órfã, né? Tem poucas empresas falando sobre isso. Nacionalmente, nenhuma, né? Você vê localmente, Sul América Trânsito falando sobre o trânsito em São Paulo, etc., mas você não vê ninguém que abraçou a temática. Né? E mobilidade é um tema que impacta todos os brasileiros, né? Na hora que a gente estava discutindo o portal, a ideia que o Rick tinha tido é uma ideia que impacta mais de 1 milhão de brasileiros. Na verdade, muito mais de 1 milhão de brasileiros, né? Porque todo mundo que vive no espaço urbano sofre com o trânsito, né? Sofre com a questão da mobilidade. Então a capilaridade do tema ela é enorme. E a ideia de falar disso nacionalmente, ela é inovadora, ela é única, não existia ninguém falar sobre isso. Então quando a gente começou a conversar sobre isso, a gente foi vendo que o projeto é muito grande, né?
Realmente assim, para quem está nos assistindo, se você parar para pensar, se você anda pelas calçadas, quem vive em São Paulo, vou pegar aqui para citar o exemplo de quem vive em São Paulo, se você anda pelas calçadas, é um problema grave porque as calçadas estão esburacadas, as calçadas são irregulares, isso para quem não tem problema de mobilidade física, né? Nós que andamos normalmente, né? Que dirá pessoas cadeirantes, as pessoas que têm dificuldade física. Quem vai andar de metrô, o metrô está lotado, a gente vê muita matéria aí, né? O metrô totalmente congestionado, digamos, precisando de mais linha. O ônibus também é um problema, a ciclovia falta, né? Os congestionamentos são cada vez mais frequentes. Então, mobilidade realmente é um tema que está começando a entrar em pauta mesmo, né? Então, acho que a ideia do Mobilize é uma ideia bem-vinda para começar a se discutir, ainda mais com a chegada desses grandes eventos, né? Exato. O outro ponto que foi um ponto que aconteceu e mostra a tendência é que o governo, o primeiro PAC que a Dilma solta, é o PAC Mobilidade de Grandes Cidades, né? O orçamento da União de 18 bilhões de reais voltado para desenvolver mobilidade urbana. Óbvio que isso aí, quando a gente pensa em Olimpíada, Copa, que são os eventos esportivos que estão por vir, talvez seja o grande legado que esses eventos vão deixar. Não são os estádios onde vão poder ser realizados jogos de futebol ou shows. É o que o governo vai fazer com mobilidade urbana nas grandes cidades. Aliás, aproveitando o que ele falou no PAC, e esse aqui é um programa interativo, você já pode mandar suas perguntas aqui para o Caetano, que logo eu vou chamar o Caetano para colocar as perguntas para os nossos convidados. Eu também vou te convidar para você participar da nossa enquete no portal Urban Systems. Então acessa lá, se está no computador aí, acessa www.urbansystems.com.br. Lá do ladinho direito tem a nossa enquete da semana, perguntando justamente: o PAC da mobilidade urbana conseguirá mudar positivamente o cenário do transporte público no Brasil? Você pode responder sim, muito pouco ou não. A gente quer ouvir tua opinião. Participa lá, no final do programa a gente comenta o resultado da enquete da semana. Marcos, como é que você chegou nessa participação aí do portal? Como é que você está participando? Comenta um pouquinho também sobre o... Bom, eu tive a felicidade de ser convidado para participar desse projeto a partir da experiência anterior que eu tive no portal 2014, você mencionou isso no programa. E, na verdade, é um assunto que me interessa muito, sou apaixonado pelo assunto. Eu, toda vez que viajo e vejo a maneira como as pessoas, como as cidades, elas são melhores, são mais, vamos dizer, habitáveis, são mais agradáveis de se estar, e eu sempre atribuo isso ao fato de que os governantes, os prefeitos e a própria cidade, os próprios moradores, os próprios cidadãos brigam para que se tenha melhor condição de mobilidade. Então, o convite foi interessante, e eu lembrei o seguinte: enquanto você apresentava o programa, eu lembrava que por volta de 86 eu fiz uma matéria para a Folha de São Paulo, na época, sobre o primeiro corredor de ônibus que foi implantado ainda no tempo do Jânio Quadros, que é aquele corredor, o primeiro corredor que foi feito na Avenida 9 de Julho. Enfim, foi uma experiência inicial, teve uma série de problemas, mas o principal que se tinha naquele momento, assim, que se notou na matéria, é que não havia acessibilidade, era zero, escadas o tempo todo. Então quem tinha que andar em cadeira de rodas, ou tinha alguma dificuldade de mobilidade, o idoso, não conseguia chegar a acessar as plataformas daquele corredor. Eu lembrei disso e, curiosamente, essa situação ainda se mantém, passados aí quase mais de 20 anos, né? Eu entrei nesse projeto também por acreditar que as cidades brasileiras sofrem hoje de uma doença que em grande parte se deve ao uso excessivo do automóvel. Quando você falava de calçadas, um aspecto que, se eu notar, quem anda pela cidade pode verificar que as calçadas, elas não são planas, elas são todas irregulares, porque as pessoas fazem rampas para evitar aquele tranco de entrada dos automóveis nas suas garagens. E aquilo pode ser muito bom para o automóvel, mas para quem caminha é terrível, quer dizer assim, e as calçadas são cada vez mais inclinadas. Então, na verdade, eu lembrei de uma frase que o Rick costuma citar, que na verdade é atribuída ao Gilberto de Menstein, nosso colega, de que você pode medir a qualidade de vida de uma cidade pela largura e pela qualidade das suas calçadas. A expressão, quer dizer, as cidades são feitas para as pessoas. Tudo que a gente está fazendo no mundo, todo esse esforço que a gente tem, todo o investimento que é feito na sociedade, em mobilidade, tudo isso tem que ser feito pela qualidade de vida, que as pessoas sejam felizes e possam viver felizes. Senão, é bobagem. Se nós gastarmos dinheiro, bilhões de dólares, para construir cidades cada vez mais agressivas e desagradáveis, nós estamos nos matando, né? Então, acho que a proposta do mobilize.org.br é exatamente essa, é de buscar mostrar
exemplos de cidades no mundo que já fizeram experiências, já aprenderam, aprender com a própria história das cidades brasileiras e permitir, dar ferramentas para que as pessoas possam, através do portal, se organizarem, desenvolverem campanhas, mandarem conteúdos, mandarem sugestões e pressionarem as autoridades para que a gente consiga gradativamente constituir cidades melhores, com mobilidade, garantindo o direito de ir e vir para todos nós, em gerais. Ok. Eu proponho então, gente, antes que a gente chame o Thiago Guimarães, que é o editor do portal Mobilize Brasil, que vai contar um pouquinho sobre a linha editorial, etc e tal, do portal, eu acho que a gente podia mostrar um pouquinho do portal, quais são as principais áreas, e vocês dois vão comentando, né? Então, para quem está chegando agora, a gente está fazendo hoje um Urban View bastante especial, uma edição aí de quase 2 horas de duração, onde a gente está debatendo o tema Semana Nacional, Semana Nacional da Mobilidade, para onde o Brasil caminha. E a gente está aqui com vários convidados especiais. A gente está hoje com o Guilherme Burno, que faz parte aqui do portal, ajuda a administrar o portal. Estamos também aqui com o Marcos de Souza, que é jornalista e também está cuidando aqui da parte de conteúdo do portal. E o Thiago Guimarães, que está lá na Alemanha e logo vai entrar com a gente via Skype aqui. Então, Marcos, o portal está aí no ar, comenta um pouquinho quais são as principais áreas, como é que o portal está estruturado aí, que a gente está tendo a honra de apresentar hoje o portal em primeira mão, lançar o portal aqui, o Mobilize, para todo mundo. Bem, como vocês veem, o portal, como o Guilherme já colocou, o portal procurou reunir, agrupar e organizar informações que estavam dispersas pela internet, estudos, notícias, e tentar concentrar num único canal essa informação de uma maneira mais organizada. Então, evidentemente que a área onde tem mais conteúdo era de notícias. Todos os dias, pelo Brasil inteiro, são publicadas notícias a respeito de novos projetos, de problemas, de obras novas, de mobilidade humana, que envolvem desde calçadas até metrôs. Então, há uma grande área de notícias e vocês vão ver que isso é atualizado diariamente. Há uma equipe, nós estamos montando uma equipe de jornalistas, uma rede de jornalistas nas principais capitais brasileiras que vão acompanhar os trabalhos em suas cidades e vão produzir matérias diariamente, ou pelo menos semanalmente, atualizando as informações a respeito daquilo que acontece em cada localidade. Uma área igualmente importante do Mobilize é a área de estudos. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar centenas, talvez milhares de estudos científicos sobre mobilidade urbana, analisando várias cidades brasileiras. Isso mostra, inclusive, que o assunto mobilidade ele já foi bastante discutido, abordado por pesquisadores, por especialistas. E já há, inclusive, vamos dizer, um caldo de cultura, um caldo técnico bastante razoável que poderia servir de orientação para as autoridades, se as autoridades quisessem ou se pudessem implementar medidas de mudança no nosso modelo de transporte na cidade. Então, essa área de estudos é uma área que permite encontrar pesquisas de universidades, pesquisas de instituições como a Associação Nacional de Transportes Públicos, a NTU, o IPUC de Curitiba, enfim, várias instituições nacionais e internacionais que desenvolvem pesquisas e pesquisas também de acadêmicos, de trabalhos de mestrado, de doutorado, que podem nos ajudar a pensar e a repensar a questão da mobilidade urbana nas cidades. Uma seção também muito importante é a seção que nós chamamos de melhores práticas. Quando o Rick decidiu criar o Mobilize, ele foi muito influenciado por aquele encantamento que nós brasileiros aqui do terceiro mundo sentimos quando chegamos num lugar onde você pode caminhar tranquilamente, quase sem olhar para o chão, onde você pode andar de bicicleta, onde você pode usar uma bicicleta, um sistema público de bicicletas, e você pode colocar a sua bicicleta dentro de um vagão de metrô ou de um vagão de trem, onde você pode entrar num ônibus e ser bem atendido pelo motorista. O ônibus vai estar limpo, conservado, ele não vai estar emitindo muita fumaça, não vai estar poluindo a atmosfera. E há exemplos, assim, algumas referências. Copenhague, por exemplo, que instituiu o primeiro sistema de bicicletas públicas, por volta de 97 ou 98,
que num primeiro momento enfrentou alguma resistência por parte da população. Por quê? Porque o prefeito resolveu peitar o hábito, a cultura do automóvel, restringir a circulação de automóveis no centro da cidade e implantar uma rede de bicicletas e estimular as pessoas a andarem de bicicletas, andarem de trânsito, de bondes, né? Andarem de metrô e, enfim, abandonarem um pouco a sua carcaça metálica, né? Isso no começo teve muita dificuldade. Gradativamente as pessoas foram entendendo que aquilo era muito melhor, que mais gostoso, tinha um divertimento, tinha uma coisa rápida, que você visse a garota bonita, que você encontrasse um vizinho, um conhecido, conversasse, inclusive notasse os problemas que a cidade tem. Enfim, é engraçado isso que você está colocando, você passa a ser até mais cidadão, né? Isso, você reassume a sua condição de cidadão, né? Exatamente. Quando nós estamos fechados na nossa carcaça metálica, nós, com o ar-condicionado ligado e os vidros também vedados, né? Nós nos isolamos daquela coisa que é a cidade. Então isso cria uma relação assim, de completo descompromisso com o que está acontecendo do lado de fora. Se desconecta da cidade. Exatamente. Né? Isso, num ambiente agressivo, como é a cidade de São Paulo, isso às vezes até é necessário, eu diria. Mas é uma prática suicida. Então esse exemplo de Copenhague, que depois acabou se replicando em várias outras cidades, mostrou um caminho que não é um caminho romântico, não é um caminho utópico, não, é um caminho prático que permitiria melhorar muito. No centro de São Paulo, eu costumo fazer, evidentemente não ando de bicicleta em São Paulo nos dias de trânsito mais carregado, mas nos dias que o trânsito está um pouquinho mais tranquilo, eu ando no centro de São Paulo e é perfeitamente possível você andar por toda a região central sem muito esforço, com muita tranquilidade, e muito rapidamente, muito mais rapidamente do que de ônibus, do que de metrô, enfim. Então seria possível em São Paulo você ter um sistema de bicicletas públicas que conectasse, que permitisse viagens rápidas, você sair do escritório e ir até o banco, enfim, coisas assim. Então essa sessão de melhores práticas procura ser uma inspiradora para que as cidades brasileiras possam encontrar suas vocações, encontrar a melhor maneira de equacionarem as suas questões de mobilidade. Há também uma área de blogs, no mobilize.org.br, que é uma área em que nós vamos tentar reunir especialistas e pessoas que tenham opiniões importantes a respeito de mobilidade. A Mara Gabrilli já está começando a escrever no nosso blog. Nós temos o próprio Thiago Guimarães, que é o nosso especialista de Hamburgo e o nosso coordenador editorial, que vai escrever periodicamente também artigos sobre mobilidade. E teremos já um compromisso do professor Paulo Saldiva, o médico, professor da Faculdade de Medicina da USP, de escrever também periodicamente. E nós queremos compor um time de blogueiros que periodicamente vão discutir esse assunto e vão trazer suas opiniões, discutir os temas da pauta, o que está na mídia. E por último, mas talvez o mais importante, poderia apresentar a área de interatividade do portal, que são as áreas que permitem que as pessoas mandem sugestões, mandem artigos, sugestões, proponham campanhas. Existe uma sessão que entrou no ar ontem, né, dentro do nosso processo de inauguração gradativa do portal Mobilize, que é a sessão Mobilize-se. E por que Mobilize-se? Porque a ideia é que as pessoas tirem a bunda da cadeira, né, ou seja, saiam dos seus carros, saiam das suas cadeiras e levantem sugestões, mandem documentos, pressionem, exatamente, mostrem, fotografem quando problemas de mobilidade, buracos e assim, de forma a pressionar as autoridades. Aquilo que nós estávamos falando que há, por exemplo, em outras cidades, que as pessoas são mais cidadãs e brigam por seus direitos, acho que o Mobilize vai permitir isso. Então não é apenas... Essa está na tela aí que está sendo mostrada. Exatamente. Né? Não é uma forma é um caso de um canal de denúncia. E o portal vai dar um encaminhamento para esse tipo de coisa ou não é uma forma apenas das pessoas mostrarem? Não, nós pretendemos encaminhar, pretendemos que o portal seja um canal de conexão, enfim, independente, né, entre os governantes utilizem, né? Os governantes utilizem para divulgar assembleias públicas, para escutar a população. Então o metrô vai passar em Higienópolis ou não vai? Nosso portal vai poder ter enquetes e acumular votos ou opiniões dos contribuintes e da população em geral. Né?
Enfim, em linhas gerais, o portal é isso. Ele é uma coisa, ele foi lançado essa semana, ele entrou no ar, né? Nós estamos gradativamente colocando novos conteúdos, enfim, preenchendo essa estrutura, mas a ideia é que, uma vez lançado, as pessoas contribuam e comecem a mandar realmente sugestões para que a gente possa implementar novos conteúdos, novas ferramentas e tal. E usem o portal. A sugestão é usar, criticar, enfim, encaminhar sugestões. As pessoas que estão em cidades distantes dos grandes centros e que enfrentam problemas, que mandem sugestões e mandem fotos mostrando as dificuldades que enfrentam no seu dia a dia. Em linhas gerais é isso. Você que está assistindo a gente, então, já vai acessando www.mobilize.org.br, abre uma aba no seu navegador aí, no seu computador, vá acessando e também divulgue, coloque nas suas redes sociais. Vamos aproveitar que a gente está tendo aqui a oportunidade de lançar o portal mobilize.org.br no programa Urbanville. Então, use suas redes sociais, seus amigos, sua rede de influência aí. Vamos aproveitar para divulgar o portal para mais e mais pessoas conhecerem, porque é uma iniciativa bastante interessante. Antes da gente chamar o Thiago Guimarães, que está lá em Hamburgo, que é o editor do portal, eu vou pedir para o Caetano falar da participação dos internautas, que ele já me disse aqui que tem muita pergunta aqui para ser feita, né, Caetano? Pois é, Gilberto, já tem vários comentários, logo no início do programa, quando o Guilherme falava sobre o Rick, já surgiram alguns. O primeiro comentário veio do R. Beleza, justamente sobre o Rick. Ele comentou aqui que o Rick é um grande exemplo do que a pessoa com deficiência é capaz de fazer, apesar de todas as barreiras e dificuldades impostas a ele. O Paulistano fez um outro comentário aqui dizendo: assumir o compromisso de conceber uma cidade sustentável é um desafio que também implica novos paradigmas e capacidade de gestão. E aí ele repete aqui: capacidade de gestão, essa é a palavra mágica. Quando ouço isso, me lembro das décadas que se passaram para resolver o problema da Avenida Juntas Provisórias no que diz respeito às enchentes. E a primeira pergunta que eu posso fazer aqui para o Marcos e para o Guilherme veio do De La Rigueira, e ele está comentando o seguinte: o transporte coletivo brasileiro é um dos piores do mundo. Se levarmos em consideração que a maioria das empresas de ônibus dos grandes centros pertence a políticos locais e tratam muito mal seus motoristas, submetendo-os a jornadas desumanas de trabalho, colocando em risco a segurança do usuário, ele está dizendo aqui que essa é uma realidade do transporte coletivo em nossas grandes cidades. Vocês concordam com isso? Eu concordo. Eu não tenho dúvida que a relação de trabalho hoje, que com certeza esses empresários do setor de transporte, concessionários de ônibus, eles não possuem a melhor relação com seus funcionários, sem sombra de dúvida, né? E é um paradigma que precisa ser quebrado, né? Lentamente a população tendo a capacidade de se comunicar, tendo a capacidade de cobrar, esse cenário vai se alterando com o tempo. Eu acho que a iniciativa do Mobilize, ela vem exatamente com essa proposta, né, de auxiliar, educar o cidadão a o que ele pode fazer, como ele deve pensar. Então, por exemplo, a questão da priorização do transporte coletivo. Está na mão de cada um de nós a questão dos trânsitos nas cidades. Somos nós que utilizamos os carros. Nós fomentamos a cultura de todo universitário ter o sonho de ter, a primeira coisa que o cara quer quando ter os primeiros salários é comprar um carro. A indústria do crédito, a gente viu agora o IPI subindo para automóveis importados, só para os importados, que é o governo, com a força do lobby das automotivas, querendo que as empresas nacionais que fabricam veículos vendam mais. Continue a política, vai aumentar o IPI para importado, aumenta para todos. Vamos então diminuir o volume de veículos nas cidades, né? Não só por uma questão comercial, vamos beneficiar as fábricas nacionais. Claramente precisa de políticas para fomentar a venda de bicicletas. Crédito para veículo, então vamos fazer crédito para bicicleta. Vamos permitir que as pessoas comprem bicicletas em 48 meses. Não tem para veículo 48 meses? Bicicletas elétricas, hoje tem uma tendência no mundo, né? China já está muito forte nisso, Estados Unidos já está começando a ficar forte, Europa, das pessoas utilizarem bicicletas elétricas. Bicicleta elétrica tem uma baixa cilindrada, não é uma moto, né? Não é poluente? Não é poluente, você coloca na tomada lá, não emite CO2, né? Diretamente, pelo menos. Então é papel do governo olhar para a questão da mobilidade e falar: pô, eu sei que a indústria automotiva é importante, eu sei que
ela tem um papel fundamental na questão da mão de obra, muitos empregados dependem dela, mas vamos começar a refletir sobre como está a cidade. É um problema que está afetando todos os brasileiros. Agora chegaram os chineses vendendo carro um custo muito acessível, muito barato. Não cabe mais. Sexta-feira, o inferno dá, né, em São Paulo. Qualquer pequeno deslocamento de 10 km demora, sei lá, meia hora, 40 minutos. Se você fosse a pé, você chegava antes. De bicicleta, então, você chegava muito antes. As pessoas não têm essa reflexão. Elas têm medo de andar de bicicleta em São Paulo. Elas têm medo de... Elas estão muito confortáveis. Todo mundo está pensando só individualmente. Ninguém está pensando coletivamente. Está na hora da sociedade começar a refletir e falar, peraí, eu causo impacto. Esse trânsito que está na minha frente não é culpa só do governante, é minha culpa também. Sou eu que estou fazendo parte desse trânsito, né? Eu posso voltar um pouquinho à questão dos ônibus, dos motoristas? Se a gente olhar assim, historicamente no Brasil, quando as primeiras linhas de ônibus que existiam lá pelos anos 60, eu sou mais velho, então, enfim, andava de ônibus, ia para a universidade de ônibus, essas coisas todas, eram ônibus muito piores do que existem hoje. O motorista andava com um motor aqui do lado, muitos deles ficavam com problemas auditivos rapidamente porque ficavam o dia inteiro escutando aquele motor bem assim, a centímetros do seu ouvido. Um calor enorme, uma coisa insuportável. Hoje nós estamos longe ainda de uma situação vamos dizer, adequada de trabalho para um motorista de ônibus, até porque a maior parte deles trabalha muitas horas extras, extrapolam muito o que seria um horário de trabalho normal para andar em cidades que têm, digamos, uma condição de tráfego muito difícil, né? Eu não estou falando só de São Paulo, hoje qualquer cidade da capital brasileira, vai de Cuiabá, Goiânia, Salvador, Porto Alegre, Manaus, em todas essas localidades, no estudo que nós preparamos, que nós vamos falar depois, mostra isso, quer dizer, o trânsito é muito agressivo. Então o motorista de ônibus, ele passa às vezes 12, às vezes mais horas por dia, enfrentando uma situação de extrema agressividade. Então ele chega no final do dia extenuado e o próprio serviço que ele presta aos usuários do ônibus fica prejudicado por isso. Melhorou, porque os veículos hoje têm mais, hoje, né, especialmente nas cidades maiores, os ônibus têm motores atrás, mas ainda o ônibus, embora ele seja muito melhor do que um automóvel, um ônibus carrega aí em torno de 50 pessoas, os ônibus grandes, você tiraria em princípio alguma coisa como 30 automóveis da rua, ele é um veículo pesado, é um veículo que emite muito monóxido de carbono, faz barulho, então talvez não seja a situação ideal, né? Então lembrando que São Paulo já chegou a ter 280 quilômetros de linhas de VLT até os anos 30, 40, que eram os bondes, que foram eliminados para quê? Para abrir espaço para a passagem dos automóveis. Os bondes até os anos 60 eram vistos como uma coisa que atrapalhava a circulação do automóvel. Então os trilhos estão todos embaixo do asfalto. Se você fizer um trabalho de prospecção na cidade de São Paulo, você vai encontrar trilhos escondidos embaixo dessas camadas de asfalto. Então, isso permitiria hoje, talvez, uma circulação um pouco mais humana e um trabalho de condutores também mais humano. Em relação às empresas, a relação das empresas com políticos, eu não tenho informação disso no Brasil inteiro, mas o que a gente sabe assim, é que o lobby das empresas de ônibus é muito forte no Brasil inteiro. Então há uma pressão muito grande, por exemplo, para que as cidades tenham linhas de BRTs, que são, de fato, muito melhores. BRTs o que são? São corredores de ônibus inteligentes, que permitiriam uma velocidade muito mais alta. Como tem em Curitiba, né? Exatamente. Isso melhoraria muito a condição da maior parte das cidades. Mas ainda assim, seria uma solução, digamos, transitória até que a gente conseguisse implantar coisas com menor agressividade para as cidades. E há uma pressão grande dos empresários de ônibus, dos fabricantes de ônibus, e aí nós entramos na linha do quê? De que existe toda uma indústria que envolve a indústria do petróleo, a indústria do automóvel, e que na verdade quer que se mantenha de alguma maneira esse modelo baseado em 4 rodas e queima de combustível fóssil. Então, isso. A questão do metrô, por exemplo, né? São Paulo tem 70 quilômetros de metrôs. Quando a gente compara com ponderados internacionais como Londres,
Londres tem 4 milhões de habitantes para 400 km de metrô. São Paulo tem 12, na pequena cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes para 70 km de metrô. Então a defasagem é gigante. A oportunidade, né, em investimento, e aí é que entra a questão do PAC e o esforço do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo também, se unindo para desenvolver o metrô, é que a defasagem é enorme, né? A relação entre uma capital como Londres e São Paulo, e é isso que o Mobilize quer trazer, né? Comparar para que a população se mobilize a pressionar os governantes e diminua o lobby da indústria automotiva, para priorizar o transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Então, é um pouco essa é a linha que a gente olha como um dos objetivos principais, é a priorização do transporte coletivo, é fazer a reflexão das classes A, B, C, todo mundo, vamos refletir se não dá para a gente usar o transporte coletivo ao invés do individual. Essas comparações com outras cidades é interessante, teve um convidado, que eu não me recordo, a gente estava comparando São Paulo com Nova York, e ele trouxe um dado interessante, comentou que parece que nos anos 70 até o ano 2000, Nova York cresceu 30 vezes, São Paulo cresceu 300 vezes. Absurdo, assim. Então não dá para comparar porque é um outro tipo de... Exato. Né? E aí, continuando aqui as perguntas dos internautas, o De La Rigueira fez essa pergunta falando da relação das empresas de ônibus com seus empregados e tudo mais. E depois ele colocou uma outra questão aqui, não é bem uma pergunta, mas eu queria saber de vocês, que é um negócio interessante que eu também vi essa semana. Ele comentou aqui, depois tem outra. Tem gente que usa carro até para ir à padaria na esquina e a carona solidária para o trabalho nem pensar. Aí depois ele comentou, aliás, me parece que está acontecendo uma campanha sobre carona solidária em São Paulo. E eu vi alguma coisa essa semana. Vocês sabem disso? O que vocês acham desse esquema de carona solidária? É uma alternativa? Eu acho super válido. A gente fez algumas visitas a grandes empresas, né? Entre elas a gente visitou a Unilever. E eles estavam falando sobre a necessidade de um programa de carona solidária, já que 2.000 funcionários vão num determinado prédio da Faria Lima ali com a Juscelino todo dia, por que não implantar dentro da organização um projeto onde você, fazendo pequenas pesquisas onde o funcionário trabalha, onde ele mora, setores dentro da companhia, sugerir para que os funcionários se desloquem juntos. E só cruzar os dados já diminuiria o volume de carros até aquela região. Só tem gente andando sozinha nos carros. Todo mundo está andando sozinho nos carros, exato. Ninguém pensa em carona solidária, em se unir. Melhora para a companhia, melhora o clima, você conhece uma pessoa diferente da tua própria empresa. Eu acho que na verdade é quase óbvio, né? Assim, eu lembro que há uns anos atrás, muitos anos atrás, quando meus filhos eram pequenos, nós montamos um sistema de rodízio entre os pais, que os filhos estudavam em Cotia, nós morávamos no Butantã. Então havia um rodízio semanal, cada semana um dos pais levava os filhos para a escola. À volta eles voltavam com uma condição, mas era uma coisa que foi organizada de maneira que a gente evitasse aquela coisa de 4, 5, 6 pais com seus carros levando um filho do lado. Então isso é uma solução. Agora eu queria lembrar uma coisa interessante, que é o seguinte: de alguma maneira a existência do automóvel ela modelou a própria relação que nós temos com os locais de trabalho, né? Até os anos 60 as pessoas trabalhavam em locais que eram acessíveis por transporte público ou a pé. Por quê? Porque não havia, o automóvel era um instrumento muito raro, as pessoas deixavam isso para os finais de semana, para passear com a família e coisa e tal. Isso não é um processo só do Brasil, não. Isso é um processo que aconteceu inclusive em países que têm redes de transporte muito bem estruturadas, como é o caso da Holanda. As pessoas, até os anos 60, procuravam montar esquemas de trabalho de escola que permitissem que elas viajassem tranquilamente, ou seja, pegando um ônibus, pegando um bonde, ou indo a pé para o trabalho. Com o crescimento da estrutura do automóvel, isso permitiu que um sujeito que trabalhe, por exemplo, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, ele vai trabalhar na Barra, ele mora na Penha e trabalha na Barra, que é do outro lado da cidade. Porque aqui em São Paulo, alguém que mora, sei lá, em São Miguel Paulista, de repente trabalha em Alphaville. Isso ele faz todo dia uma viagem. Ou que a pessoa mora em outra cidade e venha trabalhar em São Paulo, ou mora em São Paulo e vai trabalhar em Campinas. Quer dizer, o automóvel permitiu essa mobilidade
que de alguma maneira ajudou a economia a se desenvolver. Só que criou uma armadilha, né? Ele, ao mesmo tempo que ele nos beneficiou, ele nos deu essa capacidade de ter mais agilidade, ele nos criou uma armadilha. Então, talvez uma das coisas que se tenha que fazer, que vai na linha das... envolve empresas, envolve uma logística de empresas, seria entender que funcionários trabalham mais próximos de qual unidade. Não seria possível que esse funcionário ficasse mais próximo do seu local de trabalho. Se nós a China fez, enfim, assim, 15 anos atrás, uma campanha que mudou, a China é China, mudou milhões de pessoas. Né? O governo autoritariamente obrigou que as pessoas saíssem de suas casas e fossem morar mais próximo de locais de trabalho. E assim, as cidades inteiras se mexeram, as cidades inteiras se acomodaram a uma nova situação. Eu acho que isso não é um caminho para nós, mas um caminho possível seria um caminho de tentar adequar, aproximar local de trabalho, local de estudo do local de moradia. Isso reduziria muito a necessidade de viagem. A questão, como você está bem colocando aí, não é o problema não é o carro em si, a questão é o problema cultural que fizemos com o automóvel, né? A gente foi, a cultura, principalmente norte-americana, né, de culto ao automóvel, que se colocou aqui no Brasil. O Juscelino já falava que o governo era abrir estradas, né, e as obras todas voltadas para o automóvel faz com que o automóvel acabasse virando um monstro, quando na verdade ele é um instrumento positivo, assim como é o ônibus, como é o metrô. Bom, a gente está conversando aqui nessa edição especial do Urbanville sobre mobilidade urbana com Guilherme Bueno, Marcos de Souza e o Thiago Guimarães, que está lá em Hamburgo, na Alemanha. Agora a gente vai chamar o Thiago Guimarães. A gente está lançando aqui em primeira mão o portal Mobilize Brasil. O Thiago Guimarães é o editor responsável pelo portal, um grande especialista aí sobre mobilidade urbana. Então a gente queria chamar o Thiago Guimarães, que está lá na Alemanha. A gente vai conversar com ele via Skype e vamos conversar um pouquinho, 5 minutinhos com ele, para saber dele o que ele quer, a linha que ele quer editorial, que ele quer imprimir no portal Mobilize Brasil. Thiago, você está por aí? Ô Thiago, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, estamos indo aqui, estamos trabalhando bastante para o Mobilize e agora chegou o grande dia do nascimento do portal, né? Muito bem, ele está vindo à luz em grande estilo aqui. Thiago, conta pra gente o seguinte, você é o editor responsável pelo portal, né? E eu queria que você contasse pra gente qual a proposta editorial, que tipo de conteúdo que você vai imprimir aí, como é que você vai conduzir a linha editorial do portal. Olha, é uma satisfação muito grande coordenar editorialmente esse projeto. Na verdade, eu sou consultor editorial do Mobilize e tenho, em primeiro lugar, o prazer de trabalhar com pessoas, primeiro, competentes, mas segundo, também interessadas no tema da mobilidade, como os seus convidados no programa de hoje aí, que estão no estúdio. A linha editorial, ela é, portanto, uma consequência desse espírito de equipe aí que a gente conseguiu ter, e que, na verdade, visa praticamente a 3 coisas. O Guilherme já até comentou algumas delas também. A primeira é agregar informações sobre mobilidade urbana sustentável no nível nacional. Quer dizer, todos aqueles dados referentes a sistemas de transporte, a processos de transporte que já estavam, de alguma forma, publicados ou disponíveis e faziam referência a diversas situações de cidades e de regiões brasileiras, esse conteúdo a gente quer agregar em uma plataforma chamada mobilize.org.br. A segunda coisa é produzir conteúdo de qualidade, em parte até exclusivo, sobre esse tema novo, cada vez mais importante para as cidades brasileiras. Então é por isso que a gente conta também com blogueiros, conta com um trabalho jornalístico um pouco mais especializado. Essa que é a ideia de produzir conteúdo de qualidade. E o terceiro ponto é que ao se fazer esses 2 pontos mencionados, a gente acaba dando mais forma ao discurso sobre mobilidade urbana sustentável no Brasil. Quer dizer, o que é mobilidade sustentável hoje em dia no Brasil? Eu acho que a indústria automobilística responderia
talvez aí mobilidade urbana sustentável é produzir carros com mais eficiência no uso das matérias-primas, ou então carros que consomem menos combustível. Se você perguntar a mesma coisa, o que é mobilidade urbana sustentável para um cicloativista, você vai ter uma resposta completamente diferente. Então, acho que a gente precisa dar mais forma para essa questão da mobilidade urbana sustentável, e eu prefiro trabalhar da perspectiva do cidadão. Eu não sou representante dos ciclistas, não sou representante exclusivo do representante do pessoal que anda de automóvel, nem sou representante exclusivo dos pedestres. Por quê? Porque, no fundo, cada um de nós é tudo isso ao mesmo tempo. Os nossos papéis, eles, às vezes, ao longo do dia, eles mudam também. Então, eu acho que é necessário integrar as diferentes perspectivas do cidadão para entender melhor o que significa mobilidade urbana sustentável hoje em dia. Só assim que a gente vai conseguir evoluir o debate. E, Tiago, qual a estratégia que você prevê aí para o portal crescer e ter um papel relevante dentro da discussão da mobilidade urbana? A mobilidade urbana, que nem a gente estava conversando aqui no estúdio, é um tema importante, né? A gente está sentindo na pele, como cidadão, o problema da mobilidade urbana. A gente tem um PAC da mobilidade urbana, que foi proposto aí pelo governo Dilma, mas parece que a coisa não muda. E o portal ele tem uma oportunidade de se tornar aí um grande centro de debate sobre essa questão da mobilidade urbana. Então, qual a estratégia que você quer adotar para o portal ter uma relevância dentro dessa questão? Olha, eu acho que uma coisa-chave para que a gente consiga atingir o que a gente quer, eu quero deixar bem claro que o Mobilize também não é um portal só de informação, não é uma plataforma de informar apenas, ela vai um pouco além do jornalismo, digamos assim, tradicional. O que a gente quer é atingir realmente uma transformação concreta das condições de mobilidade a partir desse debate. Para isso, é fundamental qualificar o discurso sobre mobilidade urbana sustentável, em primeiro lugar, mas também abrir e convidar para que as pessoas possam participar desse debate. Então, daí ser muito estratégico aquela área que o Marcos de Souza já apresentou, chamada Mobilize-se. Diversas ferramentas de interatividade estão à disposição dos visitantes do site. A gente quer realmente ouvir o que as pessoas têm a dizer, a gente quer sensibilizar as pessoas para o fato de que alguns problemas de transporte, do sistema de transporte no Brasil, não são merecidos pelo cidadão, não são concebíveis mais, ainda mais agora quando a gente está falando de sustentabilidade, com a necessidade de considerar recursos naturais limitados, e com a necessidade também de atentar para o fato de problemas históricos no Brasil, e a gente tem a oportunidade agora para mexer em alguma coisa. Então, eu acho que a participação das pessoas, o envolvimento das pessoas com esse projeto é uma questão chave para a gente ter sucesso no projeto. Uma pergunta, Tiago, é o seguinte: eu acho que eu gostaria, seria interessante nós explicarmos, enfim, às pessoas que estão nos vendo, exatamente o que é mobilidade urbana sustentável. Porque, enfim, mobilidade urbana já não é um termo que seja conhecido por todo o público, todo mundo no Brasil sabe o que significa. Muito menos mobilidade urbana sustentável. Cada um poderia entender isso de uma maneira diferente. Gostaria que você abordasse um pouquinho isso, explicasse, até com a sua experiência trabalhando aí na Alemanha e vivendo isso talvez no seu cotidiano. Mobilidade urbana sustentável surge a partir desse discurso desde do final dos anos 80, principalmente, sobre sustentabilidade. É um discurso que dá cada vez mais atenção para aspectos ambientais, mas, então, na verdade, quando a gente fala de mobilidade urbana sustentável, a gente está querendo considerar também a dimensão ambiental, ou seja, aspectos relacionados ao meio ambiente, por exemplo, qual o impacto de cada sistema de transporte utilizado por uma pessoa no meio ambiente, mas também aspectos sociais e econômicos com muita relevância. Então, eu insisto no ponto da cidadania. Acho que a questão da acessibilidade para pessoas com deficiência, o fato de a gente, em quase todas as cidades brasileiras, não termos calçadas decentes, né? A gente tem calçada picotada, calçada recortada, calçada inexistente, calçada estreita demais,
calçada irregular, né? Eu acho que esse é um fato muito importante que mostra a insustentabilidade dos nossos sistemas de mobilidade, inclusive com o pano de fundo do envelhecimento da população brasileira e dessa transformação demográfica que vai, mais tarde ou mais cedo, gerar uma bomba para a nossa sociedade. Ou a gente cuida das calçadas imediatamente, ou a gente vai ter um monte de pessoas mais idosas, caindo em calçadas, se machucando, né? É uma situação claramente insustentável. Então, eu acho que claro, a questão da mobilidade urbana sustentável ela também aponta para a inviabilidade de cidades baseadas apenas no meio de transporte individuais, motorizados. Quer dizer, a cidade feita para o carro é a cidade do pós-guerra do século passado. Ela se tornou insustentável, inviável. A gente estava conversando aqui sobre o tempo que as pessoas levam para se deslocar até o trabalho, até a escola, né? E a perda de qualidade de vida que isso significa, a poluição que isso gera, a quantidade de acidentes, de mortes que esse tipo de transporte provoca, né? E apesar de tudo, o governo continua subsidiando, facilitando a compra de automóveis ou de motocicletas, que é um fenômeno mais recente aí, conforme até o Marcos pode talvez comentar, não só em São Paulo, mas até em cidades como Cuiabá, no Centro-Oeste. Então, quando a gente fala de mobilidade urbana sustentável, acho que a gente aponta outras direções, principalmente para os meios de transporte não motorizados, como bicicleta, o pedestrianismo, mas também a gente tem que fortalecer também o transporte coletivo. Tiago, falando um pouco de pedestrianismo, eu li outro dia numa reportagem que São Paulo, pelo menos, é uma cidade onde a legislação imputa ao cidadão a obrigação de cuidar da sua calçada, ao contrário das maiores normalmente nas principais cidades do mundo, onde o poder público cuida da calçada. Por que essa distorção? Eu não sei se é uma distorção, mas em São Paulo, pelo menos, foi uma decisão jurídica que a administração da ex-prefeita Marta Suplicy encontrou para solucionar esse conflito, quer dizer, entre o terreno de propriedade particular, o imóvel, e a via pública, de quem é a responsabilidade da calçada. E aí eles decidiram, então, que a calçada também é responsabilidade do cidadão, mas tem que observar algumas regras, algumas normas que definem a qualidade de uma calçada. Eu acho que acabou complicando um pouco a história, porque, na verdade, se a prefeitura já tem um padrão e já tem tem por função zelar pela acessibilidade de todos os cidadãos, então seria mais fácil que a prefeitura assumisse essa função e, em vez de repassar a bola para terceiros. Fica muito mais difícil coordenar esse trabalho aí de cada cidadão individual. Ela que podia estabelecer, então, um padrão para a cidade, unificar um padrão uniforme para as calçadas e trabalhar nisso. Agora, isso foi decidido dessa forma. O que a gente tem que fazer, então, nas cidades onde é de competência do proprietário cuidar de sua calçada, é começar a fiscalizar. Inclusive, o Mobilize vai estar muito atento a essa questão das calçadas. A gente quer focar nessa questão dos pedestres, que é o direito mais básico de todos. Quer dizer, você não precisa nem comprar um meio de transporte. Todo cidadão, quando nasce, já é, por definição, um pedestre, né? Então, esse direito de ir e vir sem ter o risco de tropeçar em algum obstáculo, de ter calçadas livres, acessíveis para todo mundo, é um direito que a gente vai observar e a gente vai cobrar de prefeituras no Brasil inteiro. Skype com o editor do portal Mobilize Brasil, Thiago Guimarães, que está na Alemanha. O Caetano está me dizendo aqui que já tem a participação dos internautas. Temos perguntas para o Thiago, Caetano? Olha, tem perguntas gerais que eu acho que o Thiago pode participar, dando a visão dele do que acontece ali na Alemanha. Tem uma pergunta do R. Beleza, que foi inclusive a pergunta que você fez agora, falando sobre as calçadas, mas tem uma outra que ele diz aqui o seguinte: em janeiro de 2005, a cidade de São Paulo tinha menos de 300 ônibus urbanos mal adaptados para pessoas com deficiência. Hoje a cidade conta com 5.000 ônibus acessíveis, com plataformas embutidas, piso baixo, local para cadeirantes, assentos para deficientes visuais com cão-guia e pessoas com mobilidade reduzida.
Isso representa 1/3 da frota de ônibus urbanos da cidade e continua crescendo. Sou cadeirante e considero isso um bom avanço. Gostaria de saber a opinião dos convidados. Olha, a minha opinião, Caetano, esse daí foi um fato, inclusive, que a gente focou no estudo que a gente vai publicar ainda nos próximos dias no site www.mobilize.org.br. A gente levantou esse dado, a gente quis saber quantos ônibus em cada uma das cidades que a gente avaliou são adaptados e podem receber pessoas com deficiência física. Em São Paulo, a gente recebeu um outro dado, a gente recebeu não um dado de 5.000, como o internauta comentou, mas o dado de 6.535 exatamente. Isso corresponde a aproximadamente um número de 43% da frota adaptada para pessoas com deficiência. É um avanço, com certeza, mas ainda é pouco. Para a gente ter uma ideia, Goiânia tem 76% da frota adaptada. Cidades na Europa, é claro, esse número pode ser até maior ainda. Então, eu acho que o ouvinte tem razão, mas eu acho que a gente pode também avançar mais nessa questão aí. Eu acho que uma pessoa com deficiência, com algum tipo de deficiência física, ela não deve esperar mais tempo para entrar no ônibus do que uma pessoa sem deficiência. Então, eu acho que por trás desse número está esse indicador de qualidade de vida de nossos cidadãos. Nós estamos hoje com um Urban View especial aqui sobre mobilidade urbana, com a participação do Guilherme Bueno, do Marcos de Souza e do Thiago Guimarães, que está aí conversando com a gente via Skype direto da Alemanha. A gente está fazendo aqui o lançamento em primeira mão do portal Mobilize Brasil, e o Thiago citou aí justamente um estudo que foi feito agora sobre mobilidade urbana em várias capitais do Brasil, que foi um estudo feito pelo portal Mobilize Brasil, um estudo coordenado pelo Thiago Guimarães e também pelo Marcos de Souza, que está aqui. Esse estudo levantou dados de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, Goiânia, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Natal e Manaus. Então eu vou pedir para o Marcos, que está aqui no estúdio, para o Thiago, que está lá na Alemanha, aí está na tela no Skype, para vocês comentarem um pouquinho desse estudo. Começa você, Marcos, e aí eu acho que o Thiago vai batendo uma bola com você e a gente vai aqui entendendo, e logicamente ele também vai participando aqui, também dando sua opinião aí. Perfeito. Acho que assim, o Thiago fez um comentário lá sobre o número de veículos adaptados da frota de São Paulo. 43% da frota de São Paulo está teoricamente adaptada a receber deficientes físicos. Eu disse teoricamente pelo seguinte, porque isso é estatístico. No nosso trabalho, como nós somos jornalistas, nós procuramos ouvir também usuários do transporte público em várias cidades. E o que a gente observa é o seguinte: embora os veículos possam estar adaptados, nem sempre o condutor, os operadores estão preparados para atender o deficiente físico. Nem sempre o elevador de cadeira de roda funciona. O piso, enfim, então, ou às vezes há casos, um exemplo de Goiânia, que foi entrevistão de uma pessoa que diz assim: bom, o motorista, quando vê o cadeirante, ele passa direto. Ele não para porque ele não quer ter o trabalho de buscar o cadeirante, coisa e tal. Então, existe um problema que é cultural. As pessoas entenderem que o passageiro que está ali é uma pessoa como ele, e que aquele serviço é uma obrigação do motorista de desenvolver aquela atividade para a qual ele é pago, ou seja, de incorporar aquela pessoa ao rol dos passageiros. Então, nós trabalhamos nesse estudo buscando dados. O estudo, nós não fomos à rua pesquisar, nós fomos o quê? Buscar informações que são disponíveis nos órgãos de trânsito, nos órgãos de transporte, nas prefeituras, nos governos do estado, em cada uma das capitais que foram analisadas. Isso foi feito um trabalho feito por repórteres, por jornalistas da nossa equipe, e ao mesmo tempo fomos entrevistar pessoas para que a gente tivesse, além dos números, um pouco de uma visão assim, da vida real. O que está acontecendo na vida real, como é que é essa coisa, como é que são as obras e tal. E uma das primeiras coisas que se destaca nesse estudo é o seguinte: a dificuldade que se tem de obter as informações. As informações até podem existir, mas elas estão escondidas, ou elas inexistem, ou as pessoas estimam números
Quer dizer, em algumas cidades não há estatísticas efetivas. Quer dizer, a gente verificou o seguinte: 3 cidades, que são Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, apresentaram informações mais completas e permitiram que a gente conseguisse montar um quadro mais completo. Nas demais cidades, a dificuldade de obter as informações foi enorme, a ponto de nós já gostaríamos de estar com o estudo pronto hoje, nós tivemos que adiar o lançamento até por conta das dificuldades de obter alguns dados que agora estão aparecendo, né? Mas assim, o primeiro indicativo é o seguinte: há um enorme descaso. O cidadão que usa o transporte público é tratado como um cidadão de segunda categoria. Esse é o ponto 1 da história. E o reflexo disso é que não há informações disponíveis sobre a quantidade, a qualidade e o serviço efetivo disso na maior parte das cidades brasileiras. Inclusive nas 3 grandes cidades, em que eu disse que os dados são mais completos, nem sempre os dados correspondem exatamente à realidade. Depois a gente pode comentar isso mais em detalhe. Acho que o Thiago pode comentar outras coisas agora. Thiago? Thiago está aí, Thiago? Marcos, na verdade, foi, apesar do grandes... Thiago, dá a sua opinião aí, quais são as suas impressões sobre o estudo. Foi não só a dificuldade de obter os dados, mas também o fato de até hoje termos conseguido dados e promessas de prefeituras que são absolutamente irrealistas. Quando a gente pergunta quais são os planos, os projetos das prefeituras, algumas delas de cidades importantes, eu não estou falando de qualquer prefeitura que está muito distante de ter alguma equipe técnica ou que, enfim, que por algum outro fator possa se confundir nos dados. Não, prefeituras importantes têm prometido para a população obras de expansão de transporte coletivo, obras de expansão das infraestruturas cicloviárias, que são absolutamente irrealistas. Eles estão continuando a vender ilusões para a população. E esse é um fato muito grave, na verdade, que eu também gostaria de incluir. Além, claro, da já mencionada dificuldade de obter informações, entre elas informações básicas para qualquer tipo de planejamento ou de discussão. O que a gente está querendo no nosso estudo é dar visibilidade para estatísticas básicas, como número de pessoas mortas em função de acidentes de trânsito, ou então a percentagem de pessoas que utilizam o modo de transporte ônibus, ou então o modo de transporte bicicleta, em cada uma das cidades analisadas. Essas estatísticas são, para qualquer pessoa mais ou menos informada, em termos de transporte, informações meio que básicas, são extremamente difíceis de conseguir nas cidades brasileiras, nas principais cidades brasileiras. Esses 2 fatos vão merecer o devido destaque também nos nossos comentários aí do nosso estudo. Agora, a verdade também é que a gente conseguiu, olhando para a parte cheia do copo, digamos assim, a gente conseguiu várias informações muito interessantes, o que nos permite também fazer uma certa comparação entre as cidades e saber em que ponto está cada cidade em relação a essa meta de ter uma cidade um pouco mais sustentável com relação à mobilidade urbana. Eu só queria comentar uma coisa, que um dado que é relevante, isso vale para todas as cidades brasileiras, é que o número de mortos em acidentes de trânsito continua um número importante. Acho que hoje os jornais publicaram informação de que em São Paulo houve um crescimento enorme. No primeiro semestre de 2011, houve um grande crescimento do número de acidentes e de mortos no trânsito paulistano, que é a maior cidade do Brasil, que é uma cidade que está fazendo uma campanha agora para que as pessoas respeitem a faixa de pedestre, e onde circula, muita informação, onde as pessoas têm mais formação cultural. No entanto, os números de mortes no trânsito continuam crescendo. Isso é uma luz vermelha, para que a gente reconsidere, a gente repense essa questão da mobilidade, da forma como ele é feito. Um outro aspecto que eu queria lembrar, e que o Thiago citou na conversa, na apresentação dele, é sobre o uso de motocicletas, que é um dos fatores que levam ao grande número de mortos também nas cidades. Se você andar hoje pelo Brasil, viajar pelo interior do Brasil, cidades do interior do Nordeste,
você verá que uma boa parte dos antigos animais que eram usados no transporte foram abandonados e substituídos por motocicletas. Sem que as pessoas que passaram a usar motocicletas tivessem um treinamento de trânsito, de prevenção de acidente, de direção defensiva, que esse tipo de transporte, que é muito mais veloz, que, enfim, exigiria. E eu conversei com um médico ortopedista outro dia e ele me deu a seguinte informação, que o aumento do número de motociclistas está gerando sobrecarregando de maneira muito grande o setor de ortopedia dos hospitais públicos e onerando muito o Sistema Único de Saúde, porque a quantidade de acidentes, de atendimentos dentro do Sistema Público de Saúde, porque não é só morte, quebra-braço, quebra-perna, então afastamento de trabalho, pagamento de INSS por dia de afastamento de trabalho. Então ele tem uma pesquisa que ele leu outro dia, que ele me comentou que está onerando o sistema público de saúde e o INSS em função de acidente de motocicleta. Então, apenas para concluir, então em algumas cidades brasileiras, isso, vou citar o caso de Cuiabá, eu posso citar, que acho que é um caso bem exemplar, houve um crescimento espetacular no número de motocicletas, em função de quê? Em função de que o transporte coletivo de ônibus é muito ruim. Então, e como há crédito, como a motocicleta é um veículo relativamente barato, possível de ser pago em parcelas a longo prazo, as pessoas estão optando por essa alternativa. Só que isso, sem que haja uma educação, sem que haja uma adequação do sistema viário, sem que haja sinalização adequada, isso gera acidentes. Eu vi alguma coisa esse dia. Tem gráfico aí, inclusive, na tela? Sim. O problema é que... Esse gráfico mostra? Pois é, eu não consigo enxergá-lo. Frota de ônibus. São gráficos da pesquisa, né? Nós estamos mostrando aí, quer dizer, na verdade, o que tem? A gente pode mostrar, aquele gráfico mostra a quantidade de ônibus disponíveis pelas estatísticas oficiais em cada uma das cidades. São tanto ônibus controlados diretamente pelas prefeituras como contratados de empresas particulares. Aí não estão incluídos outros sistemas de transporte alternativos, que são as vans e peruas, que existem em grande parte dessas cidades. Em algumas delas, esses sistemas são formalizados, ou seja, eles são considerados um sistema complementar fiscalizado, mas em algumas delas na verdade, funcionam de uma maneira meio descontrolada, sem que se tenha uma ação muito clara. Então, esses dados que vão aparecer na pesquisa são dados obtidos a partir de estatísticas oficiais, de números de... O estudo já está disponível no portal mobilize.org? Ainda não, nós vamos disponibilizar a previsão na sexta-feira. Na sexta-feira agora. Manhã. Nós procuramos, observar dados como o número da frota em cada cidade, então, em todas as cidades brasileiras a gente verifica que houve um crescimento muito grande nos últimos 10 anos no número de veículos particulares, com destaque para automóveis e motocicletas. São os grandes itens que aparecem em crescimento. Verificamos também a relação entre o custo do bilhete, da passagem de ônibus, com a renda média da cidade, tentando entender até que ponto esse sistema de transporte é ou não acessível. E isso explica, esse custo da passagem explica, por exemplo, que hoje 30% das viagens que são feitas nas cidades brasileiras, em média, são feitas a pé. Ou seja, viagens de até 5 km, 6 km, as pessoas fazem a pé, ou porque não tem recursos para pagar, ou porque, vamos dizer assim, o local de trabalho, ou a escola, ou o centro de saúde estejam relativamente próximos da sua moradia. Então é 1/3, em linhas gerais, 1/3 das viagens a pé, 1/3 de automóvel, 25% em média de ônibus e o restante distribuído por outros modais. Então, em São Paulo, o metrô não chega a 10% do total de viagem, por exemplo, que é um metrô que está densamente, é muito denso, chega a ter, segundo o Thiago, 9 passageiros por metro quadrado nos picos. Esse metrô não chega a atender 10% do total de viagens da cidade de São Paulo. Não estou falando nem da região metropolitana, é da cidade de São Paulo. Nós verificamos também, procuramos ver a relação entre calçadas disponíveis e calçadas adequadas a deficientes físicos, a questão da acessibilidade.
Vamos ver a adequação da frota a pessoas com dificuldades de locomoção. Que mais? Assim, e um dado importante, que é o dado de emissões, ou seja, tentando também verificar a quantidade de emissões gerada pelo sistema de transporte, aí, computado automóvel, ônibus, enfim, no total das contribuições da cidade para o aquecimento global. Então, isso está sendo calculado na forma de toneladas equivalentes de CO2. Os dados, evidentemente, não estão disponíveis em todas as cidades, mas nós estamos buscando encontrar. Há casos curiosos, por exemplo, no caso de Cuiabá, que não faz a medição dos gases emitidos pela sua frota de transporte, alegando que eles têm um fator muito mais grave, que são os gases emitidos pelas queimadas que acontecem na região. Então, digamos assim, existe um tapete escuro dos gases emitidos pelas queimadas geradas pela agricultura, embaixo do qual se esconde os gases que são emitidos pela frota de transporte. Enfim, há curiosidades desse tipo que a gente poderia explorar, mas que o estudo vai mostrar de uma maneira mais clara. Muito bem, a gente está aqui então no programa no Urban View especial de hoje sobre mobilidade urbana, com Guilherme Bueno, com Marcos de Souza e com Thiago Guimarães, que está em Hamburgo, na Alemanha, participando aqui via Skype, e a gente está fazendo então um lançamento em primeira mão do portal Mobilize Brasil no endereço www.mobilize.org.br. Caetano, vamos à participação dos internautas. Tem perguntas. Olha só, o Thiago Bussier, aliás, eu tinha recebido uma pergunta do R. Beleza, um pouco antes de você comentar sobre esse problema das calçadas em São Paulo. A pergunta dele era exatamente o que você colocou, então não vou repetir porque provavelmente ele já deve ter escutado os comentários do Thiago sobre isso, então eu vou pular para a pergunta do Thiago Bussier, que ele está perguntando aqui o seguinte: a qualidade do transporte coletivo e as condições das vias para o uso da bicicleta gera na população uma ideia de que o carro é o único acesso à mobilidade dentro da cidade e faz com que ele seja o maior desejo. Como reverter a ideia da população para a questão da mobilidade? Essa é a pergunta do Thiago. A minha visão é forçando, literalmente, por exemplo, a gente está vendo a iniciativa da ciclofaixa nos domingos, né? A gente vai precisar, o que já existe nas outras capitais, sei lá, outras grandes cidades como Montreal, Copenhague, é literalmente você blindar algumas regiões para restringir o acesso a carro a determinadas regiões e criar corredores para bicicletas e para bicicletas elétricas, veículos com baixa cilindrada, né, com velocidade reduzida. É o único jeito da gente preparar a cidade de São Paulo para, por exemplo, bicicletas, né? Realmente ela não está preparada. Quem anda de bicicleta em São Paulo está correndo um risco muito alto. A gente viu há pouco tempo a morte do presidente do Conselho da Lorenzetti, né, que era um cicloativista, etc., na Sumaré. E é uma coisa que a população já está pedindo. Claramente a gente começa a ver aumentar o número de ciclistas, né, então é uma demanda latente. Os governantes precisam olhar para essa questão e começar a implantar a ciclofaixa não só no domingo, como no sábado, como numa sexta-feira. Vai ter que transformar a cidade, alguém vai ter que encarar esse desafio e na minha visão, vai perceber que vai melhorar a mobilidade das pessoas. As pessoas vão, como a gente vê nas outras capitais, as pessoas começam a adotar bicicletas para se locomover. Eu sou ciclista, né, e eu já fiz a experiência de, durante a semana, ir trabalhar de bicicleta. É uma experiência extremamente agradável, gostosa, você não pega trânsito. Reconheço que boa parte dos motoristas são muito simpáticos, eles respeitam a bicicleta, mas existe uma parcela também, é perigoso, existe uma parcela de gente afobada, de gente que não respeita a bicicleta, que se puder passa em cima. Mas me chama a atenção isso que você falou, que o Marcos também tinha colocado no início, é uma questão você falou, o prefeito da cidade de Copenhague peitou, precisa peitar. Porque é uma questão cultural, as pessoas elas não pensam mais na possibilidade, e não entra na cabeça, fala, eu vou trabalhar de bicicleta. Então é uma questão cultural mesmo que precisa ser peitada. Você olha, esse espaço está fechado, você vai ter que ir de bicicleta, a pé, de metrô, de ônibus. Acho que não é de hoje, todos os anos, quando chega essa época da Semana da Mobilidade, os cicloativistas procuram as autoridades, entregam documentos, entregam planos, projetos que mostram a total viabilidade de se implantar corredores específicos
para a bicicleta. Grande parte da cidade de São Paulo, quer dizer, quem anda de bicicleta sabe quais são os caminhos preferenciais. Você não precisa considerar as grandes avenidas, você pode considerar as vias secundárias para a bicicleta. O professor Paulo Saldiva, que é ciclista, que é professor da Faculdade de Medicina, médico, que discute a questão da poluição ambiental provocada pelo transporte e que anda de bicicleta desde que era estudante, ele diz isso. Na verdade, a cidade permite que se faça esses percursos todos, apesar da topografia, apesar de tudo isso, as viagens são agradáveis. Então eu parto do pressuposto de que nós precisamos mostrar às pessoas de que andar de bicicleta, acima de tudo, é bom, é agradável, desde que você consiga criar canais, corredores, enfim, que permitam um respeito, que deem alguma segurança ao ciclista. Não dá para esquecer, isso foi citado pela nossa repórter lá em Porto Alegre, aquele incidente que houve em que um motorista atropelou dezenas de ciclistas que faziam justamente uma manifestação de defesa da bicicleta. Então, o problema do ciclista é que existem alguns motoristas que têm uma relação raivosa com o trânsito. Eu estava lembrando, eu quase pensei em trazer para o programa aquele desenho animado do Pateta, que é uma coisa lá dos anos 60, que o Pateta é um cidadão tranquilo, respeitador, gosta de flores, brinca com as crianças, porém ele entra no carro, ele se transforma num demônio e quer passar na frente de todo mundo e coisa e tal. Exatamente aquele comportamento é o comportamento que alguns motoristas brasileiros assumem quando sentam em cima dos seus tanques de guerra. Essa é a lógica. Então, enquanto existir essa rivalidade, essa coisa da concorrência, ou seja, as pessoas começarem a brigar pelo espaço no trânsito, evidentemente a bicicleta vai levar pior, porque é um veículo muito leve, qualquer esbarrão faz com que o ciclista se machuque. Às vezes até o vento. Mas assim, eu queria voltar no começo. Assim, todos os anos os cicloativistas entregam projetos que são recebidos pelas autoridades com promessas que vão ser implementados dali a quanto tempo. Isso nunca acontece. Eu gostaria que o prefeito Kassab, que é aqui de São Paulo, que todos os prefeitos do Brasil assumissem para si, experimentassem isso, viajassem, fossem para a Europa. É bom, é gostoso ir para a Europa, é gostoso ir para as cidades desenvolvidas, viajassem um pouco, experimentassem. Aqueles que sabem andar de bicicleta, que procurem circular e verificarão que de fato é uma forma muito mais agradável de você estabelecer uma relação com a sua cidade. E que a partir dessa experiência, procurem desenvolver projetos. É um investimento muito baixo que trará um benefício enorme a todas as cidades. Então eu vou aproveitar que o Marcos está falando em viajar para a Europa para chamar o nosso quadro Urban Flash, que mostra hoje algumas soluções que podem melhorar a qualidade de vida de quem precisa locomover-se pelas cidades. O nosso quadro vai mostrar algumas opções alternativas de transporte espalhadas pelo mundo aí. A gente tem opções como o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, tem um exemplo do Roma Trans, tem o teleférico do Alemão, tem o Vaporetto de Veneza, tem um Ecobici, que é a bicicleta lá na Cidade do México. Então vou pedir para o pessoal da área colocar o nosso quadro Urban Flash, um videozinho aí, e aí depois a gente vai voltar para o Thiago lá na Alemanha. Eu vou pedir para ele fazer alguns comentários. Esse daí, Marcos, é o Romatrans, né? O Romatrans é um sistema... na verdade, o que é o Romatrans? Ele é o bonde. O tram é o... Isso esses veículos são veículos que provavelmente provocados de circulação por volta dos anos 70 e que utilizam os mesmos trilhos, o mesmo sistema elétrico dos antigos bondes que circulavam em Roma. Se vocês virem os filmes do Fellini, que lá dos anos 50, vocês verão bondes circulando pela cidade. Pois esses veículos mais modernos circulam exatamente na mesma infraestrutura que já existia lá atrás. Isso vai para o Milão, isso vai também para cidades como Frankfurt, Estrasburgo, várias cidades da Europa e da América do Norte que tem esse veículo. A vantagem dele é, primeiro, o trajeto do veículo é absolutamente previsível, o motorista não sai, o condutor não tem como sair. Portanto, para um ciclista, por exemplo, ele tem a segurança de que andando do lado do veículo, qual é o risco daquele veículo escapar e
e causar um acidente. O próprio pedestre ele pode ficar muito próximo, porque ele sabe que o veículo não vai sair daquela faixa. E digamos assim, a emissão de ruído é muito baixa, assim como a emissão de poluição também é muito baixa. E no caso do Brasil, a gente tem a vantagem de que a nossa energia elétrica ela é principalmente gerada por fontes mais limpas, não? Hidrelétrica. E os trilhos já estão embaixo da pessoa, acabou a infelizmente, esses trilhos não servem mais. Infelizmente, não tem que jogar tudo fora e fazer tudo novamente. Mas eles estão por aí. Se alguém um dia começar a escavar, vai localizar isso. Bom, esse é Complexo Alemão no Rio de Janeiro. Isso é uma experiência importante que está sendo ainda implantada no Rio de Janeiro, já está funcionando. O custo da passagem é um custo de R$1. A partir do processo de pacificação da região dos morros ali do Complexo do Alemão, a prefeitura levou para lá aquela experiência que tinha sido iniciada lá em Medellín, na Colômbia, que é o Metrocable. Metrocable, a região de Medellín, a periferia de Medellín é muito parecida com a periferia do Rio de Janeiro. Tem morros, ocupações de morros por autoconstrução, por casas de pessoas mais humildes, e que não tinham nenhuma acessibilidade. E também eram áreas dominadas pelo tráfico de drogas, pelas famílias organizadas do tráfico de drogas. A semelhança disso, a prefeitura procurou afastar dos morros o controle que havia pelas quadrilhas armadas, traficantes do Rio de Janeiro, e uma das primeiras ações que ela fez para dizer, olha, o Estado está assumindo o controle aqui, foi instalar esse sistema, que é um sistema de transporte que economizou muitas horas de viagem das pessoas que vivem lá. Esse vídeo tem um depoimento de um cadeirante, por exemplo, que mora num determinado morro e que tem a família, os pais morando do outro lado do morro. Que para ele fazer essa viagem, ele tinha que gastar cerca de 40 minutos numa Kombi, ele tinha que ser carregado para dentro da Kombi, para a Kombi circular dentro das vielas, da favela, da região, para chegar do outro lado. Com esse sistema implantado, essa viagem foi reduzida a 10 minutos e ele vai para os meios próprios. Ele entra com a cadeira, desce do outro lado. No caso de Medellín, tem uma coisa interessante que as próprias estações trouxeram um pouco de urbanização à região. Então, houve um trabalho muito interessante de arquitetos que construíram bibliotecas, construíram praças em torno daqueles pilares que seguram o teleférico. Então, o teleférico chegou também com equipamentos urbanos que melhoraram toda a situação da região e levaram o Estado para lá. No caso do Rio, esse trabalho não foi tão avançado. Mesmo assim, é uma experiência assim, que a gente tem que aplaudir. Acho que o governo do Rio de Janeiro, nesse aspecto, já avançou muito. E é uma experiência que poderia ser levada, sim, certamente para outras cidades brasileiras, inclusive aqui a São Paulo e outras cidades que têm topografia difícil, sei lá, como Salvador, por exemplo. Coisas assim. Vamos conhecer o Vaporetto de Veneza? O Vaporetto, bom, quem já esteve em Veneza sabe que o Vaporetto é uma espécie de ônibus urbano que circula pelos canais. Eu incluí esse vídeo porque esse vídeo me remete a Recife. Recife quer agora, tem um projeto de aproveitar os rios Beberibe e Capibaribe dentro do seu sistema de transporte. E eles, como são a Veneza brasileira, não sei se o cara se foi por aí, mas a ideia é incluir um sistema de barcas que circule pelos rios e que permita o transporte dos moradores através dos canais que lá existem, que são canais naturais. O caso do Vaporetto de Veneza ele é usado tanto por turistas como por moradores locais, e é uma coisa assim, ele anda absolutamente cheio, né? Mas é uma viagem muito agradável, pelo menos para quem é turista, porque você fica, enfim, circulando pelo meio daquela arquitetura maravilhosa da cidade. O embarque e desembarque é muito rápido, né? Sim. E a escala também é rápida, né? Ele encostou ali, o pessoal saiu, o pessoal entrou e foi embora. Sim. E é uma coisa que circula com a intermitência de uma coisa como 5 minutos no máximo, assim, nos horários de pico chega a ser de 2 minutos. Então é um sistema de transporte urbano adaptado a uma localidade que tem o quê? Tem água. Que serviria para Recife, assim como serviria para outras cidades. E agora vamos colocar o Ecobici da Cidade do México para terminar o nosso Urban Flash? Sim. O Ecobici, que é um sistema de bicicletas públicas, ele foi inspirado naquela iniciativa de Copenhague. E que depois
foi levado para Paris numa grande escala, hoje existe isso em Barcelona, Montreal, Montreal e Boston. Helsinki já tem, na Finlândia. Então, o que é? São bicicletas especiais, com design especial, que ficam presas magneticamente a terminais espalhados pela cidade e que só podem ser usados por pessoas pré-cadastradas. As pessoas têm um cartão magnético, pagam uma taxa anual para o uso dessa bicicleta e você passando o cartão pelo leitor óptico, pelo leitor magnético, você consegue sacar a bicicleta e entregá-la num outro ponto de conexão. Então tem um tempo máximo de circulação. No caso de Barcelona até tem uma coisa curiosa que o pessoal da administração me contou, que a cidade ela tem uma área mais alta e uma área mais baixa. Então tem uma estratégia, as pessoas o ser humano é preguiçoso, pega a bicicleta na parte mais alta e deixa na parte mais baixa. No final de semana o que acontece? Está cheio de bicicletas lá embaixo e lá em cima não tem nenhuma. Então você tem que levar todas as bicicletas para cima com o sistema através de veículos especiais. Mas isso em Paris, acho que é a rede mais densa, assim, acho que a cidade inteira está coalhada de terminais como esse. Isso foi instalado na cidade do México, agora recentemente, que é uma cidade muito parecida com a cidade de São Paulo, que também tem um trânsito muito feroz, é uma cidade também com características parecidas com a nossa, com muita desigualdade social, e se for possível na cidade do México, seria absolutamente possível fazer em qualquer cidade brasileira. Não, isso é fantástico para turistas também que querem conhecer, né? Então, poder pegar uma bicicleta, por exemplo, no Rio de Janeiro, circular em todas as orlas ali das praias, depois devolver numa praia mais distante, é fantástico. Eu tive a experiência de utilizar isso aí agora na Finlândia e também em Montreal, e funciona perfeitamente. O modelo normalmente é para um cartão, como se fosse um RG, né, que o cara se cadastra, o CPF, põe nome, endereço, e para turista você pode pagar com o teu cartão de crédito. Então você paga lá 5 euros ou 5 dólares e pode utilizar a bicicleta durante o dia inteiro. Aí você devolve no outro ponto. Com isso a prefeitura consegue ter o controle, se alguma bicicleta não for devolvida, etc. Tal. A gente tem alguns obstáculos para implantar isso no Rio de Janeiro, acho que isso é uma típica coisa que a prefeitura de alguma cidade precisa começar. E aí até existe espaço para eles, para alguns empresários explorarem também esse setor com marketing, que em algumas prefeituras existe parceria público-privada que a empresa pode bancar algumas bicicletas ou alguns pontos estratégicos e atrás da bicicleta fica a logomarca dela, né? Então esse é outro ponto, a gente precisa chamar o empresariado, né, as grandes empresas para refletirem sobre essa temática, que estão afetando não só os clientes das grandes empresas, como todos os colaboradores, funcionários, etc. Ok, nós estamos chegando ao fim do nosso Urban View de hoje, que é um especial sobre mobilidade urbana com a participação do Guilherme Bueno, Marcos Souza e o Thiago Guimarães. O Thiago tá no Skype ainda? Ele tá com a gente aí ainda? Thiago, tá ouvindo a gente? Thiago, é o seguinte, a gente estava mostrando aqui os exemplos do VLT, aí do Roma Trans, Teleférico do Alemão, Vaporeto de Veneza, Ecobici da Cidade do México. E eu queria agora encerrar a tua participação aqui. Você que é um especialista em transportes, você está na Alemanha, está em Hamburgo, está vendo aí a Alemanha é um país modelo, né? Eu conheço a Alemanha, sou descendente de alemães, eu sou um admirador da Alemanha, confesso aqui. Eu acho um país maravilhoso, essa questão da mobilidade urbana na Alemanha, eu acho fantástica. Todos os meios de transporte na Alemanha parece que são feitos com carinho, cuidados, as calçadas são maravilhosas, tudo é maravilhoso. E a gente tem aqui a nossa enquete, aqui que eu estava consultando aqui, falando sobre o PAC da mobilidade urbana. A gente perguntou se o PAC da mobilidade urbana conseguirá mudar positivamente o cenário do transporte público no Brasil. 22,2% responderam que sim, 22,2% responderam que não, e a maioria, que foi 55,6%, responderam que muito pouco. Então eu vou fazer duas perguntas para você. A primeira pergunta é o seguinte: você que está com esse olhar privilegiado, que está morando na Europa, que está vendo a questão da mobilidade urbana aí na Europa, quais são os grandes gaps, né? Quais são os grandes problemas, os grandes desafios da mobilidade urbana no Brasil? E eu quero o teu comentário sobre a resposta dessa pesquisa. O PAC da mobilidade urbana conseguirá mudar positivamente o cenário do transporte público no Brasil ou não? Olha, na minha opinião, essa pesquisa ela reflete uma opinião bastante
bastante, enfim, é bastante consistente esse resultado. Acho que muitos projetos de mobilidade urbana que surgem na antessala da Copa do Mundo, de fato, foram projetos elaborados às pressas, sem muito debate com a população, talvez com decisões assim, um tanto quanto afobadas, em parte mais voltadas para os turistas do que para a população brasileira. Então, eu também responderia meio que por aí, quer dizer, em parte, em algumas cidades pode realmente mudar a situação de mobilidade num quadro geral para aqueles moradores, mas no geral eu tendo a ter uma opinião um pouco mais conservadora também, com vistas por conta desses problemas. Agora, com relação aos gaps das cidades brasileiras, eu acho que o Guilherme e o Marcos já abordaram diversas questões aí com relação a problemas culturais, a problemas estruturais do sistema de transportes. Eu comparo aqui a cidade de Hamburgo, que não é uma cidade tão grande como as mega cidades brasileiras, e constato que, na verdade, eu acho que tem algumas coisas que poderiam ser feitas com poucos recursos financeiros e que aumentaria a qualidade de vida das pessoas enormemente. O primeiro ponto, na minha opinião, é promover ou prover informação para a população. Quer dizer, aqui na Alemanha você vê em qualquer ponto de ônibus, em qualquer parada, você vê qual é a linha que chega, quando que ela vai chegar ali, para onde que vai, quais são as próximas paradas daquela linha. Será que é tão difícil fazer isso em São Paulo? Será que é tão difícil fazer isso em qualquer cidade do Brasil? Colocar um papel onde se imprime lá quais são as linhas que passam naquele ponto, para onde que vai, mais ou menos quantos ônibus tem no dia, né? Mesmo que haja o fenômeno de congestionamento que interfere um pouco na programação dos ônibus, mas será que é tão difícil assim prover esse tipo de informação para o cidadão? Então, eu acho que esse é um ponto que me chama bastante atenção e que eu considero um gap no sentido de que no Brasil, de norte a sul, é uma coisa que é meio unificada. Você não tem muita informação sobre o sistema de transporte. Raras exceções, né? Outro ponto é, claro, a rede de ciclovias, ou a rede cicloviária em geral, ciclovias, ciclofaixas. Hamburgo é uma cidade com 1.800.000 habitantes, ou seja, uma população semelhante à de Curitiba, por exemplo, tem 1.800 quilômetros de ciclovias. Ou seja, para cada 1.000 habitantes você tem 1 quilômetro de ciclovia. Se São Paulo tivesse a mesma proporção, a gente estaria com 11 milhões de habitantes, a gente teria 11.000 quilômetros de ciclovias. Quer dizer, isso é muito superior àquilo que a gente tem hoje, né? Só para dar um exemplo, o exemplo ficar no caso de São Paulo, mas eu acho que em todas as cidades brasileiras, eu acho que tem um potencial enorme para crescer nessa área, e isso envolve não só uma mudança de cultura do Brasil, quer dizer, eu acho que a questão de promover o ciclismo urbano envolve sim essa mudança de cultura que a gente já começou a discutir, mas envolve também investimentos no poder público, né? Ou então envolve o poder público, dito de outra forma, pode induzir sim essa mudança, né? Eu não acredito que 30% das pessoas em São Paulo andem a pé, porque São Paulo tem estruturas compactas que permitem que a pessoa vá ao trabalho quase ali do lado de casa, e que a escola também é perto. Não, São Paulo está super dispersa, onde as coisas são distantes, então está tudo espalhado pela cidade. Então, boa parte desses 31% que andam a pé na cidade de São Paulo são pessoas que são obrigadas a andar a pé porque não tem um transporte coletivo de qualidade, não tem um transporte coletivo que cubra suas necessidades, ou que até não possa pagar por esse transporte coletivo, né? Então, eu acho que poderia aumentar a parcela de uso do transporte coletivo, atentando para a acessibilidade econômica desse meio de transporte, mas também aumentar a proporção de viagens de bicicleta, que essa sim é uma diferença gritante entre as cidades europeias e as cidades brasileiras. Você vê, em Hamburgo, aqui, 8% das pessoas andam de bicicleta, fazem deslocamento, principalmente de bicicleta. Em São Paulo é 1%. E olha, Hamburgo faz 8% e eles não estão satisfeitos. Eles querem dobrar essa taxa nos próximos 10 anos. 10 ou 5 anos, agora não estou muito certo. Curitiba, que é uma cidade um pouco mais exemplar, tem só 5% de deslocamentos com bicicleta. Agora, repetindo, comparado com Amsterdã, 22%,
Hamburgo 8%, Berlim, Bonn 13% cada uma delas. Eu acho que daria para a gente fazer muita coisa nessa área, viu, Gilberto? Eu acho que aí está um grande diferencial. E, claro, transporte de alta capacidade sobre trilhos, metrô para cidades mais adensadas. Eu acho que essa daí sempre é uma solução necessária para as grandes cidades brasileiras. E é por isso que a gente tinha que acelerar aí o ritmo de obras de expansão desses meios de transporte também. Tá bom. Queria agradecer muito a tua participação. Da gente aqui do Brasil, desejamos muito sucesso ao portal Mobilize. E a gente agradece muito a tua participação, o teu tempo aí, apesar de fuso horário e tudo, aí, direto da Alemanha, viu? Obrigado pela participação, Gilberto, e obrigado pela divulgação do Mobilize. Só reforçando para o pessoal, de fato, entrar, participar, porque só assim que a gente vai conseguir transformar alguma coisa no Brasil. Tá joia. Um abraço. Um abraço. Marcos e Guilherme, estamos chegando ao fim do nosso Urban View de hoje e eu queria que vocês terminassem com a palavra de vocês. Eu sei também que vocês estão organizando um evento aí na GV agora em novembro. Eu queria que vocês dessem o recado final de vocês. A gente vai fazer um fórum na Fundação Getúlio Vargas, possivelmente agora na primeira semana de novembro, a gente não definiu a data exatamente. E a gente vai informar no portal a data, o horário. A ideia é convidar diversos especialistas no tema e fazer um fórum de discussão sobre mobilidade urbana. Aproveitando a maioria das pessoas aí que desenvolveram um projeto, startup do projeto inicialmente fizeram a Fundação Getúlio Vargas, a gente quer fazer esse lançamento dentro da escola ali. Muito bem. E eu queria agradecer também a oportunidade que a UTV deu para divulgar o Mobilize e mandar um abraço para o Rick Ribeiro, idealizador do portal, que infelizmente não está aqui, e também agradecer a todos os amigos que se envolveram que se mobilizaram nessa história, né? Eu brinco que eu acho que é a história dá uma história de um filme, né? A história do Mobilize. E queria deixar um especial abraço para o Renato Mirala, que não pôde estar aqui hoje também, que é um porta-voz, sempre está comigo nas buscas aí de patrocínio, nas visitas às grandes empresas brasileiras para divulgar aí o Mobilize. Maravilha. Marcos? Bem, eu agradecer vocês do Urban View. Acho que a nossa intervenção aqui hoje está absolutamente dentro da linha editorial daquilo que vocês vêm fazendo, que é discutir a questão de planejamento urbano das cidades brasileiras. Então, acho que, enfim, nós engrossamos um pouco aí o caldo de vocês, né? E eu queria, enfim, chamar aí as pessoas que colaborem com o portal Mobilize, acessem o portal, mandem sugestões, encaminhem suas fotos, seus vídeos. Enfim, nós temos que fazer com que o portal se transforme, enfim, num espelho da realidade da mobilidade urbana no país, no sentido de encaminhar o país a uma condição um pouco melhor. Acho que o nosso objetivo é fazer com que as ruas, as cidades deixem de ser simplesmente vias de passagem de veículos e se transformem em espaços, voltem a ser espaços de estar, espaços de encontro e uma coisa, um ambiente mais agradável, um ambiente, enfim, mais habitável. Então eu conclamo aí todos a participarem e desejo longa vida ao portal e aí vamos em frente. É isso. Bom, pessoal, eu agradeço a todos que participaram via chat aqui pelo Twitter. Deixa eu mandar um alô para algumas pessoas que mandaram perguntas. O Dr. Carlos, o R. Beleza, o Paulistano, De La Rigueira, Tiago Buciero, Rodrigo Ruivo. Tiveram até algumas perguntas que não deu tempo de fazer, surgiram várias. Esse programa foi realizado aqui ao vivo, ainda nessa semana já vai estar disponível no site da Urban Systems, que é www.urbansystems.com.br. E eu agradeço também a participação do Marcos, do Guilherme e do Thiago, que participaram via Skype. Marcos, quer falar apenas? O vídeo também vai estar disponível no mobilize.org.br a partir do momento que for liberado aqui. Então aí continuaremos recebendo comentários, tentando responder esses comentários. Legal. Pessoal, muitíssimo obrigado pela audiência. Acessem www.mobilize.org.br, divulguem nas suas redes sociais, divulguem com seus amigos e vamos nos encontrar aqui na próxima terça-feira, 10 horas da manhã, ao vivo, com mais uma edição do Urban View. Até lá.